Você já tentou explicar para alguém o que sente e percebeu, no meio da explicação, que a pessoa estava esperando você terminar para mudar de assunto? Você já desistiu de contar alguma coisa importante porque sabia que a resposta seria algo do tipo "para de pensar tanto" ou "você complica demais"? Você já sorriu numa conversa enquanto por dentro pensava que estava no lugar completamente errado, rodeado de pessoas completamente diferentes de você, vivendo uma vida que parece uma roupa que nunca coube direito? Se sim, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é motivação, não é conselho, não é mais uma lista de coisas que você deveria fazer para melhorar. É uma explicação real com profundidade para algo que você sente há anos e que o mundo ao redor insiste em tratar como exagero, como fraqueza, como problema seu. E o problema nunca foi seu. Se esse canal ainda não faz parte da sua rotina, inscreve-se agora e deixa o coração aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também carrega esse peso em silêncio, que também aprende a sorrir no lugar certo e a calar no momento errado, que também sobrevive num mundo que foi construído por pessoas muito diferentes dele. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é mostrar que o que ele sente tem nome, e que esse nome não é fraqueza. Tem uma mentira que o mundo conta para pessoas como você desde muito cedo. Ele conta de formas diferentes, em vozes diferentes, em ambientes diferentes. Às vezes vem da escola, na boca de um professor que diz que você é sensível demais. Às vezes vem de casa, de alguém que ama você mas não te entende, e por isso tenta te moldar para um formato que não é o seu. Às vezes vem do trabalho, onde a cultura premia quem produz rápido e penaliza quem precisa de profundidade. Às vezes vem das redes sociais, onde todo mundo parece estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sentindo exatamente o que deveria sentir. A mentira é sempre a mesma, só muda a embalagem. A mentira é: o problema está em você. Não está. Uma planta que nasceu para crescer ao sol e foi colocada numa sala sem janela não está com defeito. Ela está no lugar errado. Você pode regá-la todos os dias. Você pode comprar o melhor adubo do mercado. Você pode ler todos os manuais de jardinagem que existem. Ela vai continuar murchando, não porque é fraca, não porque não quer crescer, mas porque nenhuma quantidade de esforço substitui o ambiente certo. E o que esse vídeo vai fazer é ajudar você a entender com precisão por que você se sente assim, o que esse desconforto está tentando te dizer, e como começar a se mover em direção ao espaço que foi feito para pessoas com a sua natureza. Não com pressa, não com destruição, com inteligência, com fé, com o tipo de coragem que não grita, mas que não recua. O preço biológico de fingir que você é diferente do que é. Existe um custo que ninguém calcula, um custo que não aparece em nenhuma conta bancária, não dá sintoma imediato, não tem diagnóstico fácil, mas que vai sendo cobrado em parcelas silenciosas ao longo dos anos. É o custo de viver sendo quem você não é, de se comportar de um jeito que contradiz profundamente sua estrutura interna, de fingir que está bem com ambientes, com pessoas, com ritmos e com exigências que fazem violência à sua natureza. A medicina integrativa tem documentado com crescente precisão o que acontece no organismo de uma pessoa que passa anos vivendo em estado de incongruência. Incongruência é o nome técnico para aquela distância entre o que você sente e o que você expressa, entre o que você precisa e o que você tolera, entre quem você é e o personagem que você aprendeu a apresentar para o mundo. Quando essa distância é crônica, o corpo inteiro entra em modo de alerta prolongado. O sistema nervoso autônomo, que deveria alternar entre ativação e repouso de maneira saudável, fica preso num estado de vigilância constante. Não porque existe um perigo real à frente, mas porque existe uma contradição permanente entre o seu interior e o ambiente que você habita. Um profissional especializado em saúde integrativa e longevidade descreveu esse fenômeno de uma forma que ficou gravada: o corpo não mente.
Quando a mente decide que vai aguentar o que a alma está recusando, o corpo apresenta a conta. E a conta vem em formatos que a medicina convencional frequentemente trata como problemas isolados. Insônia crônica que não responde a nenhum tratamento, enxaquecas que aparecem nos momentos de maior pressão social, dores musculares tensionais que nenhuma terapia manual resolve definitivamente. Distúrbios digestivos que surgem exatamente antes de situações que te obrigam a ser quem você não é. Fadiga que não passa com nenhuma quantidade de sono porque não é o corpo que está cansado. É a alma. E aqui está o ponto que muitas pessoas nunca conectam, porque ninguém faz essa ligação diretamente. A maioria dos tratamentos que as pessoas buscam para esses sintomas está atacando a manifestação e ignorando a causa. Você trata a insônia com suplementos quando a raiz da insônia é um ambiente de trabalho que vai contra tudo que você valoriza. Você trata a tensão muscular com massagem quando a raiz da tensão é um relacionamento que te exige ser menor do que você é. Você trata a fadiga com vitaminas quando a raiz da fadiga é uma vida construída em torno das expectativas de outros em vez das suas próprias convicções. Provérbios diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Essa imagem não é poética por acaso. É uma descrição fisiológica precisa do que acontece quando uma pessoa vive de forma contrária à sua essência. Alegria profunda, aquela que vem do alinhamento entre quem você é e como você vive, tem efeitos mensuráveis no sistema imunológico, na produção hormonal, na qualidade da reparação celular durante o sono, na velocidade com que o corpo recupera de qualquer enfermidade. E a ausência dessa alegria, quando crônica, produz o efeito oposto com a mesma precisão. O primeiro ato de coragem não é mudar sua vida. O primeiro ato de coragem é parar de minimizar o preço que você está pagando por não mudar. Por que certas pessoas sentem o mundo com mais intensidade e o que fazer com isso? Há algo que precisa ser dito com clareza sobre as pessoas que se sentem no lugar errado de forma recorrente. Em uma proporção significativa dos casos, essas pessoas não estão simplesmente sendo dramáticas, exageradas ou difíceis. Elas estão processando o mundo com um sistema nervoso genuinamente mais sensível do que a média. E isso não é psicologia pop, é neurociência. Existe um perfil de processamento sensorial que os pesquisadores identificaram em aproximadamente 20% da população humana e que existe também em mais de 100 outras espécies de animais, o que sugere que é uma característica de sobrevivência que evoluiu com propósito. Pessoas com esse perfil processam informações de maneira mais profunda, percebem nuances que outros ignoram, são mais afetadas por estímulos ambientais, têm reações emocionais mais intensas tanto para o que é bom quanto para o que é difícil. Em ambientes adequados, essas características produzem artistas extraordinários, líderes com empatia excepcional, pensadores que enxergam conexões onde outros veem apenas dados desconexos, cuidadores com uma capacidade de presença que transforma situações. Em ambientes inadequados, essas mesmas características produzem exaustão crônica, hipervigilância constante, dificuldade para estabelecer limites e uma sensação persistente de que algo está fundamentalmente errado com você, quando, na verdade, o que está errado é o ambiente. O problema cultural é grave. Vivemos numa sociedade construída por e para pessoas que processam o mundo de maneira mais superficial e veloz. A valorização da produtividade acima do sentido, do volume acima da profundidade, da velocidade acima da precisão emocional, criou ambientes que são literalmente hostis para uma quinta parte da população. E quando você passa a sua infância inteira, a adolescência inteira, sendo dito que você é sensível demais, que você pensa demais, que você complica demais, que você precisa endurecer, que a vida não é assim, você internaliza a mensagem de que o problema está em você. E passa os próximos anos tentando se consertar, tentando se endurecer, tentando se encaixar. E nunca consegue completamente, porque não é possível mudar o sistema operacional com o qual você veio ao mundo. Isaías registrou uma das descrições mais precisas dessa dinâmica
quando fala sobre aqueles que esperam no Senhor e renovam as forças. A palavra hebraica original, que foi traduzida como esperar, tem um sentido mais rico do que paciência passiva. Ela carrega a ideia de trançar, de entrelaçar, como se o ato de confiar criasse uma fusão entre a sua força e uma força maior. E quem precisa dessa fusão com mais urgência não são os que a vida tratou com gentileza. São justamente os que chegaram ao mundo com a capacidade de sentir tudo mais fundo e que por isso também se esgotam mais rápido quando não encontram os ambientes e as relações que respeitem essa natureza. Isso não é fraqueza. Nunca foi fraqueza. Foi incompreensão, sua e dos que te criaram. E nomear isso com precisão é o começo de uma reorientação que muda tudo. Tópico 4. A armadilha da normalização. Quando você aprende a sobreviver onde devia prosperar. Existe um mecanismo de adaptação no ser humano que é, ao mesmo tempo, o maior instrumento de sobrevivência e a maior armadilha de estagnação. Chama-se normalização. E ele funciona assim. Quando você é exposto por tempo suficiente a qualquer condição, o seu sistema nervoso começa a tratá-la como referência, como padrão, como normal. Não porque ela seja normal, mas porque a repetição cria familiaridade, e familiaridade cria a sensação ilusória de segurança. Você normalizou o cansaço. Chegou num ponto em que acorda já exausto e acha que é assim mesmo. Normalizou a ansiedade de domingo à noite antes de uma semana que você não quer viver. Normalizou aquela sensação de que está sempre correndo para cumprir agendas que não escolheu. Normalizou os relacionamentos, onde você sempre precisa justificar quem é ou diminuir o que pensa para ser aceito. Normalizou a voz interna que diz que você está exagerando, que poderia ser pior, que tem gente em situação muito mais difícil, como se o sofrimento só fosse legítimo quando chega no grau máximo. Um dos princípios mais radicais do pensamento sobre sucesso e realização humana é a distinção entre adaptação e aceitação. Adaptação é a capacidade de funcionar dentro de qualquer circunstância. Aceitação é a decisão consciente de que aquela circunstância é digna de você. São coisas completamente diferentes. Você pode ser altamente adaptado a ambientes que estão destruindo lentamente o que há de melhor em você. E a prova de que você é adaptado não é que você está bem, é que você consegue continuar funcionando mesmo não estando bem. E essa distinção, que parece sutil, é na prática a diferença entre uma vida que eventualmente se abre e uma vida que vai se fechando cada vez mais, sem que você consiga identificar exatamente o momento em que isso começou. Mateus registra uma frase que é frequentemente lida como convite ao descanso, mas que na profundidade é um diagnóstico da normalização. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A questão que essa frase faz é: você está tão acostumado com o peso que nem percebe mais que está sobrecarregado? Porque para responder a um convite de alívio, você primeiro precisa reconhecer que está carregando algo que não deveria ser seu. E a normalização rouba exatamente isso. Ela rouba a percepção da diferença entre o que é normal e o que é tolerável. Um pesquisador especializado em comportamento humano e alta performance documentou um padrão recorrente em pessoas que chegaram a transformações de vida significativas. Em quase todos os casos, havia um momento anterior de clareza brutal, um instante em que a pessoa parou de comparar sua vida com o que seria pior e começou a compará-la com o que seria possível. Não com o impossível, não com o ideal abstrato, mas com o que estava ao alcance se ela tivesse a coragem de parar de normalizar o inaceitável e começar a agir a partir do que sabe que é verdadeiro sobre si mesma. Esse instante é disponível para você agora, não amanhã, agora. Tópico 5. Como a fé funciona quando o mundo não faz sentido para você. Existe uma forma de fé que é ensinada nas igrejas, nas famílias religiosas, nas comunidades de crença, e que funciona muito bem para pessoas cuja dificuldade é de natureza circunstancial. Perda financeira, doença, luto, crise de relacionamento. Para essas situações,
A fé como confiança na providência divina tem uma eficácia comprovada pela experiência de milhões de pessoas ao longo de séculos. Mas existe uma outra forma de dificuldade para a qual a resposta convencional de fé frequentemente não alcança, e que deixa as pessoas ainda mais confusas e culpadas, porque não consigo entender por que a fé não está funcionando para mim. É a dificuldade existencial de sentir que você não pertence, de sentir que foi colocado num mundo que não foi feito para pessoas como você, de sentir que segue todos os passos certos, ora lê, serve, busca, e ainda assim carrega esse peso difuso de inadequação que nenhum versículo parece resolver definitivamente. A resposta para isso não está na quantidade de fé que você tem. Está na compreensão do propósito que a sua diferença serve. Porque a Bíblia não descreve um Deus que cria pessoas uniformes e as coloca em contextos uniformes. Ela descreve um Deus que cria cada ser humano com uma composição singular, com características específicas, com uma natureza que foi intencionalmente desenhada para um propósito particular. Jeremias recebeu uma palavra que não era consolo vago, era precisão. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. A palavra conheci no original hebraico carrega o sentido de intimidade profunda, de compreensão completa da constituição de alguém. Significa que a forma como você processa o mundo, a intensidade com que você sente, a profundidade com que você pensa, o desconforto que você sente em ambientes que contradizem sua natureza, nada disso é acidente. Nada disso é defeito. É design. A fé que funciona para pessoas como você não é a fé da resignação, que diz, aguenta porque Deus sabe o que está fazendo. É a fé da orientação, que desconfia o suficiente para se mover em direção ao que ressoa com quem você foi feito para ser, mesmo que esse movimento contrarie as expectativas de todos ao redor. Provérbios diz, o coração do homem pondera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Repara que o coração pondera primeiro. O discernimento interior precede a direção divina. Você não pode receber direção para um destino que você ainda não teve coragem de ponderar com honestidade. A fé, neste contexto, não é a capacidade de aceitar qualquer coisa com um sorriso. É a coragem de confiar que o que você sente quando está no lugar errado é um dado espiritual legítimo e que agir a partir desse dado é um ato de obediência, não de rebeldia. Tópico 6. O mapa interno. Como identificar onde você realmente pertence. Chegou o momento de sair do diagnóstico e entrar na ação, porque entender que você não pertence a um lugar é apenas metade do trabalho. A outra metade é desenvolver a capacidade de identificar onde você pertence. E essa capacidade não vem de testes psicológicos, não vem de orientação vocacional, não vem de opiniões alheias, embora qualquer uma dessas ferramentas possa ajudar. Ela vem de uma habilidade interna que a maioria das pessoas nunca desenvolveu de forma deliberada. A habilidade de ler o próprio corpo como sistema de informação. O seu organismo tem memória, tem registro. Toda vez que você esteve num ambiente que respeitava quem você é, o seu corpo guardou essa experiência como referência. Toda vez que você foi visto com precisão por alguém, que você teve uma conversa onde não precisou diminuir o que pensa para ser aceito, que você trabalhou num projeto que fazia sentido à sua natureza mais profunda, que você serviu de uma forma que era genuinamente sua e não uma performance de serviço, o seu sistema nervoso registrou aquele estado como pertencimento. Que você pode aprender a rastrear esses registros. Um especialista em saúde integrativa descreveu uma prática que chama de arqueologia do bem-estar. Em vez de perguntar o que me faz feliz, pergunta o que me faz sentir inteiro, porque felicidade é um estado emocional que varia. Inteireza é um estado de alinhamento que se reconhece com mais consistência. Quando você se sente inteiro, o seu sistema nervoso relaxa de uma forma específica. Os ombros descem, a respiração aprofunda. Existe uma qualidade de presença que aparece naturalmente, sem esforço, sem performance. Isso é o seu sistema dizendo, aqui, esse é o ambiente, essa é a conversa, esse é o tipo de trabalho, esse é o tipo de relação.
O problema é que a maioria das pessoas passou anos tão ocupada tentando se adaptar a ambientes errados que perdeu o contato com essa capacidade de leitura. É como se o sensor interno tivesse sido desconfigurado pela pressão acumulada de anos, fingindo que estava bem onde não estava. E reconfigurar esse sensor não é trabalho de um dia. Mas começa com uma pergunta muito simples que você pode fazer a si mesmo ainda hoje. Quando foi a última vez que você não precisou se explicar? Que você simplesmente existiu e isso foi suficiente? Que ninguém pediu para você ser diferente, mais calmo, mais animado, mais objetivo, mais emotivo, mais prático, mais sonhador? A resposta a essa pergunta vai te dizer mais sobre onde você pertence do que qualquer análise externa jamais conseguiria. Filipenses descreve um estado que tradutores chamaram de paz, que excede todo o entendimento. A palavra excede, no original, sugere algo que ultrapassa a capacidade de compreensão racional, que não é explicável pela lógica das circunstâncias. Essa paz não aparece quando tudo está perfeito. Aparece quando há alinhamento. E reconhecer esse alinhamento, aprender a rastreá-lo, aprender a usá-lo como bússola nas decisões que moldam a sua vida, isso é desenvolver o mapa interno que nenhum GPS externo vai conseguir te dar. Como agir sem destruir o que você construiu? O movimento calibrado. Existe uma tentação que aparece em muitas pessoas no momento em que tomam consciência de que estão no lugar errado. É a tentação de destruir tudo imediatamente. Largar o emprego na segunda-feira. Terminar o relacionamento no impulso. Mudar de cidade sem planejamento. Cortar todas as conexões que representam o ambiente anterior. E embora em alguns casos decisões radicais sejam de fato necessárias, na maioria das situações, essa urgência destruidora não é sabedoria. É a reação do sistema nervoso que finalmente acordou para uma realidade que estava sendo suprimida há muito tempo e que agora quer compensar anos de inação com ação descontrolada. A mudança que dura não começa com destruição, começa com reorientação. E reorientação é diferente de revolução. A revolução derruba tudo de uma vez e reconstrói do zero, o que frequentemente cria traumas novos sem resolver os anteriores. A reorientação mantém o que é estrutural enquanto recalibra a direção. Como um navio que precisa mudar de rota no oceano. Você não para o navio. Você não o vira de cabeça para baixo. Você ajusta o leme grau por grau, e a mudança de destino acontece ao longo do tempo com uma precisão que a pressa nunca conseguiria alcançar. Um dos princípios mais profundos do pensamento sobre eficácia humana é que a forma mais rápida de chegar onde você precisa chegar não é agir com mais velocidade, mas agir com mais precisão. Precisão significa entender o que precisa mudar com urgência e o que pode ser transformado com paciência. Significa distinguir o que é urgente do que é importante. E significa ter clareza suficiente sobre o destino para que cada pequeno passo na direção certa seja mais valioso do que 10 passos no impulso errado. Aqui estão os movimentos calibrados que funcionam na prática. O primeiro é criar espaço de pertencimento dentro da sua vida atual antes de abandonar o que existe. Isso pode ser uma comunidade, pode ser um projeto paralelo, pode ser um tipo de relacionamento, pode ser uma prática espiritual. Algo que honre quem você é, mesmo que seja pequeno, mesmo que ocupe apenas algumas horas por semana, porque quando você tem um bolsão de pertencimento genuíno, a sua tolerância ao que ainda não está certo aumenta e a sua clareza sobre o que precisa mudar também aumenta. O segundo é desenvolver a habilidade antes de precisar dela para sobreviver. Se você sabe que sua natureza pertence a um contexto diferente do atual, comece a construir as capacidades que esse contexto vai exigir antes de dar o salto, não como procrastinação, mas como preparação que transforma o risco em transição gerenciada. O terceiro é honrar o que você construiu, mesmo que tenha sido no ambiente errado, porque nada que você viveu foi desperdiçado. As competências que você desenvolveu sobrevivendo onde não pertencia, a resiliência que você construiu funcionando sob pressão contrária,
o autoconhecimento que veio de anos tentando entender por que você era diferente, tudo isso vai com você. E frequentemente é exatamente o que o lugar certo vai precisar que você traga. Gálatas diz que cada um carregará a sua própria carga. E essa frase, no contexto de uma vida vivida com integridade, significa que a responsabilidade de agir em alinhamento com quem você é não pode ser terceirizada. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum sistema externo vai fazer esse movimento por você. O mundo vai continuar pesado. O mundo vai continuar fazendo demandas que não foram desenhadas para a sua natureza. Que a sua única resposta que tem poder real é a de se mover, de forma calibrada e consistente, em direção ao espaço onde você pode finalmente ser inteiro. O outro lado do desconforto. O que te espera quando você para de lutar contra quem você é? Existe algo do outro lado desse desconforto que você carrega que é difícil de descrever para quem nunca chegou lá, mas que as pessoas que chegaram descrevem com uma consistência que impressiona. Não é euforia, não é a sensação de que os problemas acabaram, não é a garantia de que o mundo vai finalmente fazer sentido de uma vez por todas. É algo mais sólido do que tudo isso. É uma espécie de repouso interno que coexiste com os desafios externos. Uma capacidade de enfrentar dias difíceis sem sentir que você está sendo diluído por eles. Uma clareza sobre quem você é que não depende de validação, de aprovação, de que o ambiente ao redor reconheça o seu valor. Pessoas que encontraram seus contextos reais, seus ambientes de pertencimento genuíno, seus propósitos que ressoam com sua natureza mais profunda, falam sobre esse estado com vocabulários diferentes, mas com uma experiência em comum. Elas param de gastar energia fingindo. E essa energia que antes ia toda para a performance de ser quem não são, começa a ir para a criação, para o serviço, para as relações, para o crescimento. E o resultado disso, ao longo do tempo, é uma vida que parece muito maior por dentro do que parecia possível quando você estava lutando contra si mesmo. Um princípio consolidado sobre a natureza do potencial humano afirma que a maior parte das pessoas nunca descobre o que realmente pode fazer, porque gasta a maior parte da vida tentando fazer o que é esperado. Não o que é possível para elas especificamente. O que é esperado genericamente. E quando você para de gastar energia no esperado e começa a investir no que é genuinamente seu, você descobre capacidades que não sabia que tinha. Não porque elas surgiram do nada, mas porque sempre estiveram lá, esperando o ambiente certo para se manifestar. O Salmo 139 contém um dos reconhecimentos mais profundos sobre essa realidade. Te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. A palavra hebraica traduzida como assombroso carrega o sentido de algo que causa reverência quando examinado de perto, algo que revela inteligência e intenção quando você para olhar com atenção. Isso significa que a sua constituição, incluindo a sensibilidade, que o mundo frequentemente tratou como defeito, incluindo a profundidade que o ambiente errado frequentemente sufocou, incluindo o desconforto que você sentiu durante anos em lugares que não eram seus, tudo isso faz parte de uma arquitetura que tem propósito, que foi desenhada com intenção, que não é acidente e não é maldição. O que te espera do outro lado não é um mundo diferente. É uma versão de você que parou de pedir desculpa por existir do jeito que existe, que parou de encolher para caber em espaços pequenos, que parou de gastar as melhores horas do dia sobrevivendo a ambientes que deveriam ser temporários, mas se tornaram permanentes por falta de coragem para mover. O que te espera é a descoberta de que tudo o que você sentiu como peso durante anos, a intensidade, a profundidade, a incapacidade de ser superficial, a recusa interna em aceitar o medíocre como suficiente, não era o problema. Era o perfil. Era o mapa de onde você sempre deveria ter estado. E agora você tem uma escolha. Não uma escolha entre ficar e sair. Não uma escolha entre segurança e risco, mas uma escolha muito mais fundamental. A escolha de continuar interpretando o que você é como uma limitação, ou começar a interpretá-lo como uma direção. A
a escolha de continuar normalizando o lugar errado ou dar o primeiro passo calibrado em direção ao espaço que foi feito para você. Se esse vídeo tocou em algo que você nunca conseguiu nomear sozinho, ele cumpriu o que se propôs a fazer. Agora, cuida de uma coisa. Não deixa esse reconhecimento passar, porque a janela entre o insight e a ação é pequena, e o que você fizer nessa janela determina se esse momento vira transformação ou vira mais um vídeo que você assistiu e não mudou nada. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Deixa o seu coração aqui embaixo como forma de dizer que algo aqui ressoou de verdade. E compartilha com alguém que você sabe que está carregando esse peso em silêncio há tempo demais. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por uma pessoa é mostrar que o desconforto dela tem nome e que do outro lado desse desconforto existe algo que vale o movimento.